Antes de orarmos juntos, vamos parar por um momento e refletir sobre o amor de Jesus revelado no Calvário. Ao longo da história, muitas histórias de amor foram contadas, algumas belas, outras marcantes, mas nenhuma se compara ao que aconteceu na cruz. Ali não vemos apenas sofrimento, vemos o maior ato de amor já demonstrado. Jesus entregou a si mesmo por nós. Ele nos buscou mesmo quando estávamos distantes, quando não o conhecíamos, quando não tínhamos nada a oferecer. Ele pagou o preço dos nossos pecados e abriu o caminho para que tivéssemos vida eterna. Essa não é apenas uma história antiga, é uma verdade viva, pessoal. É por você, é por mim. Como está escrito em João, capítulo 15, versículo 3, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Hoje, antes de qualquer palavra de oração, permita que essa verdade alcance o seu coração. Não se trata apenas de entender com a mente, mas de sentir com a alma. Você é profundamente amado, mesmo com suas falhas, mesmo com suas lutas, mesmo nos dias em que você se sente distante. O Calvário é a prova eterna de que o amor de Deus não depende do seu merecimento, mas da graça dele. E hoje, esse amor te chama para mais perto. Essas palavras se tornam ainda mais profundas quando você lembra quem é Jesus. Antes do Calvário, ele caminhava entre as pessoas fazendo o bem. Ele curava enfermos, restaurava vidas, trazia esperança onde não havia mais saída. Cegos voltavam a enxergar, paralíticos se levantavam, leprosos eram purificados, pessoas oprimidas eram libertas e corações quebrados encontravam consolo em sua presença. Ele falava, e até o vento e o mar obedeciam. Ele se colocava diante da morte e a vida respondia. Foi assim quando chamou Lázaro para fora do túmulo. Foi assim quando transformou água em vinho, mostrando que onde ele está, o impossível se torna possível. Em todos os lugares por onde passava, o poder de Deus era evidente, mas também a sua compaixão. Jesus nunca foi fraco, nunca esteve sem autoridade. Ele sempre teve controle sobre tudo. E ainda assim, esse mesmo Jesus escolheu se calar diante de seus acusadores. Ele permitiu ser traído, preso, zombado e ferido. Ele não reagiu, não resistiu, não fugiu. E isso levanta uma pergunta profunda. Por quê? A resposta não está na fraqueza, mas no amor. Não foram os pregos que o mantiveram naquela cruz. Foi o amor. Amor pelos pecadores, amor pelos quebrantados, amor por aqueles que estavam longe de Deus. Amor por você. Jesus não foi para a cruz porque não tinha poder para escapar. Pelo contrário, ele mesmo declarou que poderia pedir ao Pai, e legiões de anjos viriam ao seu socorro imediatamente. Ele tinha autoridade para interromper tudo. Bastava uma palavra, um comando, e toda aquela situação teria terminado. Nenhuma acusação permaneceria. Nenhum inimigo ficaria de pé. Ainda assim, ele escolheu permanecer. Isso revela algo profundo. A cruz não foi um acidente, foi uma decisão. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia o preço, conhecia a dor, entendia o peso do que viria, e mesmo assim, seguiu até o fim. Ele escolheu a cruz porque não havia outro caminho para que o pecado fosse completamente pago. Desde os tempos antigos, Deus já havia estabelecido que o pecado exigia sacrifício. O sangue era necessário como sinal de expiação. Por isso, o povo oferecia animais continuamente, como forma de buscar perdão. Mas aqueles sacrifícios eram temporários, incompletos. Eles apontavam para algo maior que ainda viria. Então Jesus veio como sacrifício perfeito, o cordeiro sem defeito, aquele que não apenas cobriria o pecado, mas o removeria de uma vez por todas. Ele tomou o seu lugar. Ele fez por você aquilo que você jamais poderia fazer sozinho. Antes da cruz, houve um momento silencioso e profundo, o Getsêmani. Ali, longe da multidão, Jesus enfrentou uma angústia intensa. Sua alma estava profundamente aflita, carregando o peso de tudo o que estava por vir. Ele sabia da traição, da rejeição, da dor física e da humilhação que enfrentaria. Em oração, sua agonia foi tão grande que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo ao chão. Mesmo assim, ele não recuou. Ele escolheu dizer sim à vontade do Pai. Depois vieram os acontecimentos cruéis. Ele foi traído, preso, levado injustamente diante de homens que já haviam decidido condená-lo. Foi acusado falsamente, zombado e humilhado. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos.
Seu corpo foi açoitado com violência, rasgando sua pele e drenando suas forças. Cada golpe carregava dor, cada momento aumentava o sofrimento. Mesmo enfraquecido, ele foi obrigado a carregar a cruz. Seus passos eram pesados, seu corpo cansado, mas ele continuou. Então vieram os pregos, atravessando suas mãos e seus pés. E ali, suspenso entre o céu e a terra, a dor não cessou. Cada respiração exigia esforço, cada segundo era uma luta. E ainda assim, ele permaneceu, porque o amor foi maior que a dor. Antes da cruz, houve um momento silencioso e profundo, o Getsemane. Ali, longe da multidão, Jesus enfrentou uma angústia intensa. Sua alma estava profundamente aflita, carregando o peso de tudo o que estava por vir. Ele sabia da traição, da rejeição, da dor física e da humilhação que enfrentaria. Em oração, sua agonia foi tão grande que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo ao chão. Mesmo assim, ele não recuou. Ele escolheu dizer sim à vontade do Pai. Depois vieram os acontecimentos cruéis. Ele foi traído, preso, levado injustamente diante de homens que já haviam decidido condená-lo. Foi acusado falsamente, zombado e humilhado. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Seu corpo foi açoitado com violência, rasgando sua pele e drenando suas forças. Cada golpe carregava dor, cada momento aumentava o sofrimento. Mesmo enfraquecido, ele foi obrigado a carregar a cruz. Seus passos eram pesados, seu corpo cansado, mas ele continuou. Então vieram os pregos, atravessando suas mãos e seus pés. E ali, suspenso entre o céu e a terra, a dor não cessou. Cada respiração exigia esforço, cada segundo era uma luta. E ainda assim, ele permaneceu, porque o amor foi maior que a dor. Cada ferida de Jesus falava de amor. Cada gota de sangue, cada momento de dor na cruz declarava uma verdade que não pode ser ignorada. Você tem valor. Você foi desejado, buscado e amado de forma profunda e intencional. O Calvário não foi apenas um ato de sofrimento, foi uma declaração eterna do amor de Deus por você. Por isso, nunca duvide desse amor. Haverá dias difíceis, momentos de dor, fases de incerteza em que tudo parece confuso e distante. Haverá situações em que o coração se sente frio ou sobrecarregado. Mas acima de tudo isso, a cruz permanece como prova incontestável. Deus te ama. Mesmo quando você estava longe, Ele se aproximou. Mesmo quando você falhou, Ele permaneceu fiel. Mesmo quando você não tinha nada a oferecer, Ele entregou tudo. Hoje, não olhe apenas para a dor da cruz, mas para o amor que a motivou. Deixe esse amor alcançar as áreas mais profundas do seu coração. Permita que Ele transforme sua maneira de viver, de pensar e de amar. Porque a cruz não apenas te salva, ela também te ensina a viver. Sem amor, tudo perde sentido. Mas quando você vive esse amor, sua vida passa a refletir o próprio coração de Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço pela cruz, pelo amor que o Senhor demonstrou por mim naquele lugar. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu estava distante, mesmo quando eu não conseguia te alcançar. Obrigado por ter vindo ao meu encontro, por ter tomado o meu lugar e por ter carregado sobre si tudo aquilo que era meu. Hoje eu reconheço que nunca poderei retribuir o que o Senhor fez por mim. O preço foi alto demais, o amor foi grande demais. Mas eu te entrego a minha vida como resposta. Que cada escolha, cada palavra e cada atitude reflitam a minha gratidão. Molda o meu coração para amar como o Senhor ama. Retira de mim tudo o que não representa a tua vontade. Ensina-me a viver com compaixão, a perdoar como fui perdoado, a amar sem esperar retorno. Que eu não viva apenas de palavras, mas de um coração transformado pelo teu amor. Que a cruz não seja apenas algo que eu lembro, mas algo que define quem eu sou todos os dias. Hoje eu entrego novamente o meu coração a ti. Faz de mim alguém que carrega esse amor ao mundo. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, compartilhe com alguém que precisa sentir esse amor hoje. E se você precisa de oração, deixe seu pedido. Vamos orar por você. Que a paz de Cristo esteja com você agora e sempre.